Só, além desse tema, no dia 27, os ministros também devem analisar os recursos que discutem a possível responsabilização das redes sociais por danos criados pelos conteúdos publicados nas plataformas, mesmo sem uma ordem judicial prévia para a retirada das postagens. Outra ação discute a possibilidade de bloquear os aplicativos de mensagem por decisões da Justiça, aquela velha discussão, Diego Tavares, que envolve a responsabilização ou não das redes sociais, se pode ou não pode bloquear uma rede social por descumprimento a ordens judiciais. E aí, meu querido Diego Tavares, se eu não me engano, isso é o artigo 19 do Marco Civil, não é? Que está sendo discutido, né? Pois não. Cuba, inicialmente, antes de tratar do mérito desse tema em si, eu preciso aqui registrar como me incomoda. Nós estamos aqui já há um bom tempo discutindo alguns dos grandes temas que estão em voga na sociedade. E o protagonista dessa discussão é o Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento aqui nós citamos o Senado Federal, em nenhum momento aqui nós citamos a Câmara dos Deputados, que é onde estão os parlamentares, aqueles que foram eleitos pelo voto de vocês aqui, que me acompanham hoje no programa, pelo voto de quem está nos assistindo. Então, existe evidentemente uma inversão de palco a respeito de onde esses temas deveriam estar sendo discutidos. Eu acho que o mais latente desses temas é justamente essa questão das redes sociais, que deveria sim estar sendo apreciado lá no Congresso Nacional, em comissões temáticas, comissões especiais, para que nós possamos chegar na ferramenta mais democrática para promover um maior ou menor grau de controle sobre o ambiente virtual. Essa hipótese de remoção de conteúdo, de responsabilização da plataforma por aquilo que o usuário faz, enfim, fazendo a utilização de uma rede social, para mim é um grande absurdo. E na prática, o que eu consigo observar com isso, que eu consigo projetar a respeito dessa medida, caso ela venha de fato a ser implementada, é que as redes sociais passarão a ser censuradoras, elas passarão a não admitir determinados conteúdos previamente, sob a dúvida de se serão ou não penalizadas pela veiculação desse conteúdo. Com isso, o brasileiro, aquele que utiliza bem, aquele que utiliza mal a rede social, vai acabar tendo um cerceamento da sua liberdade. Mais uma coisa que poderia ser resolvida por mais celeridade no nosso judiciário. Caso uma liminar para derrubar o conteúdo, um conteúdo criminoso, levasse horas, como acontece inclusive na Justiça Eleitoral, caso levasse horas para a gente conseguir uma liminar para derrubar um conteúdo criminoso e não dias, semanas e às vezes meses, nós não precisaríamos discutir isso. Mais uma vez, a falha do Poder Judiciário é transferida para a sociedade. Esse ônus é transferido para a Big Tech, é transferido para o usuário. Enfim, não me parece razoável essa discussão. Primeiro porque, na minha avaliação, ela está no palco errado. Segundo porque ela fere demais a liberdade da expressão. É uma perda aqui para o nosso país. Sem dúvida nenhuma, as plataformas vão acabar revisando o seu modo de atuação e o brasileiro com isso perde aí o palco de grandes discussões. Há de se preocupar com a liberdade de expressão nesse julgamento, Guilherme Mendes? Eu imagino que não. A minha posição é totalmente divergente do Diego, pelo seguinte sentido. Eu acho que tem uma questão aí que passa pelo recorte da monetização. Se a empresa recebe para impulsionar um determinado conteúdo que foi atacado, eu acho que ela é copartícipe sim daquela postagem, até porque ela vem lucrar com aquilo. São situações diferentes. Uma coisa é se postar um conteúdo e esse conteúdo simplesmente viralizar ou se espalhar sem que tenha havido nenhum tipo de ação da empresa para fomentar a sua divulgação daquele conteúdo que por vezes foi pago e muito bem pago para que fosse divulgado. A empresa dizer que não tem responsabilidade alguma por um conteúdo que ela eventualmente ajudou a fomentar, ajudou a divulgar, me parece não haver nenhum sentido nisso. Se ela recebe, ela tem que estar ciente dos riscos, sobretudo de levar aquela mensagem adiante. Isso não quer dizer censura prévia, isso quer dizer adequação às normas e aos termos de uso. Nós, embora todo mundo quando abre uma conta numa rede social vai só lá dando lá concordo, a gente adere a uma série de termos de uso e lá, nesses termos diz que determinadas postagens não são bem-vindas, que elas não estão relacionadas aos valores daquela entidade. É que ninguém lê, ninguém percebe, simplesmente vai concordando. E se de fato houver algum tipo de colidência entre a sua postagem e aquilo que a empresa diz que são seus valores e que muitas vezes até não são realmente, mas pelo menos formalmente são, eu acho que ela tem sim o direito de realizar o corte ou de repente até a suspensão desse conteúdo. Então você faz uma distinção. É censura. Você faz uma separação entre o conteúdo patrocinado e o conteúdo orgânico.
Acho que tem que haver uma distinção, sobretudo do ponto de vista da responsabilização jurídica, não é? Não dá para dizer que se eu recebo para impulsionar o conteúdo, eu não sei sequer da natureza dele ou eu não esteja me beneficiando disso. Acho que nesses casos não tem nem o que discutir. Quero saber se o Diogo da Luz concorda. Não tem lógica essa colocação, porque a rede social ela ganha tendo impulsionamento ou não. Não é quando é orgânica a publicação que a gente faz, é que ela não ganha. Ela também ganha, porque ela vende os seus anúncios diretamente. Agora, eu sou plenamente favorável à total liberdade de expressão, vedado o anonimato. E é aí que as redes sociais erram profundamente, estão dando margem para surgirem legislações muito mais impeditivas ou decisões judiciais, porque elas aceitam, não só no Brasil, como talvez no mundo inteiro, pessoas anônimas publicando absurdos. E nesse caso, eu entendo que elas assumem para si a responsabilidade do que estão publicando, porque elas sabem que estão publicando algo que não tem origem conhecida e estão levando para frente. A mesma coisa se eu ficar publicando, seja no WhatsApp, no grupo de amigos, falsidades sem que tenha um autor assumindo aquilo, eu assumo responsabilidade pelo ato. Esse é o ponto que eu acho que deveriam mexer. A única regulamentação da rede social é essa, vedado o anonimato. Para fechar, Priscila Silveira, rapidinho. Sim, a gente tem a liberdade de expressão vedada ao anonimato, Diogo, mas também me parece aí que a discussão nem é só sobre isso. É porque existem as plataformas, né, e existem pessoas que usam isso para disseminar desinformação, incitação ao ódio. E é nesse ponto em específico... Já há legislação para isso. Não, então, há legislação criminal. Só que a responsabilização da plataforma sabendo que essas pessoas trazem desinformação, é como se elas fossem coniventes com a propagação dessa informação, com a propagação do ódio. Então, em razão disso, é que eles estão discutindo, colocar aí uma tese fixada para a plataforma, sabendo que a pessoa incita o ódio, e só para deixar registrado que o direito penal também age, né? Não há uma liberdade total, ainda que eu sou super favorável à liberdade de tudo, a gente tem que ter liberdade, mas a gente não pode agir a qualquer modo, porque o direito penal freia, né, essa nossa liberdade. E aí, só para fechar, Koba, é nesse aspecto que vem, então, essa decisão do STF. Para poder trazer uma tese da desobediência das plataformas, para que não venha aí a ser, né, a terra de ninguém. Acompanharemos. Mês quente no judiciário em Brasília, hein? Várias decisões aí. Internet, rede social, a revista íntima, muitas outras questões de interesse de todos.